Arestas de Vento. A polémica, as artes, a entrevista. Tudo pelo pensar de Ricardo Cardoso e da sua equipa. Muito boa tarde, sintoniza o Arestas de Vento. Um programa de artes e ideias aos sábados 11h14 na Popular FM. Com realização de Ricardo Cardoso, captação de imagem de Ricardo Pita e controle de emissão de Céu Campos. Arestas de Vento, o programa de cultura na rádio mais antigo do país. São 26 anos a comunicar ideias numa linha singular de opinião. No fundo, uma forma definida de existir e resistir sem olhar a pressões. Sempre em destaque os apontamentos de autor e as grandes entrevistas. Lembramos que o Arestas está na net em arestasdevento.espelhomágico.pt e ainda que esta emissão pode ser seguida online em qualquer parte do mundo em popularfm.com. Arestas de Vento. Casa cheia no Arestas de Vento. Luís Mendes, presidente da Federação Portuguesa de Teatro, e José Teles, diretor do Fórum Permanente de Teatro, realização de cultura teatral ímpar no país, são nossos convidados especiais. Hoje, por convite, com funções muito para lá daquelas inerentes à condição de simples entrevistados. Ou seja, vão responder àquilo que a produção entender, bem como o auditório regular, mas sobretudo vão informar, dissertando ideias, com André Tenente, representante do Teatro Passagem de Nível. Queridos amigos, muito boa tarde para vós, sejam bem-vindos ao Arestas de Vento, espaço de comunicação da Popular FM. Boa tarde. Tarde. Ora, boa tarde. Qual de vós vai começar? Posso começar eu? Em primeiro lugar, para agradecer este gentil convite do Arestas de Vento para, juntamente com a Federação Portuguesa de Teatro, lançar este projeto, quase em tom de brincadeira, eu diria que pela primeira vez a Federação Portuguesa de Teatro lança-se num projeto sem ter os pés assentes no chão. Lançamos-nos no éter e nesta parceria com o Arestas de Vento podermos falar sobre aquilo que mais nos agrada e dá prazer, que é realmente as artes de palco, o teatro. O tema que nos traz hoje aqui realmente é o que está na ordem do dia, na agenda da Federação Portuguesa de Teatro, o Fórum Permanente de Teatro, que de hoje a uma semana terá lugar na Amadora, e daí termos aqui hoje não só o diretor do Fórum Permanente, o José Teles, como o André Tenente do Teatro Passagem de Nível, que neste caso representa a estrutura local que organiza o Fórum, que é repartida entre o Teatro Passagem de Nível e a Caixa Negra, coletivo de criação. Mas naturalmente estas conversas e estas coisas correm sempre o risco, e ainda bem, de derivar para outras temáticas que nos são caras. E se calhar passava agora aqui a palavra ao José Teles, que terá muito para nos contar e para falar do que é que se perspectiva de hoje a uma semana para este fórum. Bom dia. O próximo fórum é o 14º e já está mesmo aí, vai começar sexta-feira que vem, dia 30, e prolonga-se na sexta, no sábado, dia 31, e no domingo, dia 1 de fevereiro. Isto vai ser sempre na Amadora, vai ter como grande ponto de apoio os recreios da Amadora, onde logo na sexta haverá um espetáculo
de um dos grupos anfitriões, neste caso do Teatro Passagem de Nível. Depois, no sábado, logo de manhã, a abertura do fórum. Na abertura do fórum vai haver uma homenagem a um dramaturgo português, neste caso o Fernando Augusto. Fernando Augusto é um homem que tem uma grande ligação à Amadora por duas razões fortes. Uma delas porque alguns dos seus textos foram premiados num concurso de textos literários que se realizava na Amadora, creio que já não se realiza, não sei, depois o André ou o Luís ajudar-me nisto. E também porque um dos textos dele foi encenado pelo Teatro Passagem de Nível e também iremos, à volta desse texto, brincar com qualquer coisa. Mas o fórum é um fórum de formação e vai ser essencialmente as 12 horas de formação que vão dar a grande importância ao fórum. Também é um fórum de parcerias e de acolhimento. O fórum, onde se realiza, tenta sempre que o grupo anfitrião, ou neste caso que são 2 e que são associados da Federação, mostrem um pouco do seu trabalho, mas mostrem-nos também, tanto ao país, aquilo que é a cidade que acolhe o fórum e o que de bom cada cidade tem. E um bocado assim, para não estar aqui eu a falar sozinho, vou passar para o André para que ele possa falar do Passagem de Nível. Mas antes de passares a bola ao André, eu permito-me interromper aqui esta dinâmica, esta dialética, só para fazer aqui para trazer uma achega que o Teles não abordou, é que este 14º Fórum Permanente de Teatro vai também trazer, tem uma outra circunstância que para a Federação e para a organização do Fórum é muito interessante, porque vamos ter entre nós uma técnica da Direção Regional de Cultura dos Açores, que gentilmente se desloca à Amadora para nos falar sobre a realidade do Teatro de Amadores na região autónoma dos Açores e também para ajudar a Federação a começar a construir essa grande ponte de muitos quilómetros entre o Portugal continental e os Açores e para que finalmente possamos criar aqui uma rede de trabalho entre os grupos da Federação e que já estão na Federação e os grupos que estão nos Açores que acreditamos que poderão trazer mais valias, mais valor e, acima de tudo, novas ideias e novos projetos à Federação, e não só à Federação em si, mas também aos projetos que a Federação dinamiza. Pronto. E feita esta achega e este complemento, então passar aqui ao André, que está aqui em representação do Passagem de Nível, mas também da equipa local que está a organizar o fórum, e se calhar começávamos então por perceber o que é para os grupos de teatro de amadores da Amadora receber na sua casa esta organização que já vai, como o José Teles disse, em 14 edições. Bem, antes de mais, agradecer à Federação e ao Arestas de Vento pela oportunidade de estar aqui. Para o Teatro Passagem de Nível e para a estrutura local que, em colaboração e em parceria com a Federação, organizam este fórum, é um orgulho e ao mesmo tempo um prazer fazer parte desse trabalho tão árduo, mas com tanto gosto que fazemos em relação ao fórum. Receber o Fórum Permanente de Teatro na Amadora é não só um prazer, como também uma grande responsabilidade. É uma grande responsabilidade porque é uma cidade muito junto à capital, a Lisboa, mas nem por isso somos menores e vamos demonstrá-lo isso neste fórum. Vamos tentar mostrar um pouco do que é a cidade amadora, que cada vez tentamos que viva mais de teatro e de cultura. E pronto, é um orgulho. Mas André, fala-nos um bocadinho, porque o fórum tem uma matriz, não é? Tem um formato, tem um guião, digamos assim, já conhecido daqueles que
que se tornaram visitantes habituais do Fórum, e essa matriz o José Teles já nos falou aqui um bocadinho dela e poderá ainda retornar ao tema, mas acima de tudo seria importante partilharmos com os ouvintes do Arestas de Vento exatamente as particularidades, aquilo que faz ou que poderá fazer deste 14º Fórum Permanente de Teatro feito na Amadora, a diferença, ou seja, os miminhos, as surpresas, o que é que as duas estruturas que em parceria com a Federação se lançaram nesta aventura de organizar o 14º Fórum Permanente de Teatro têm à espera. Isto sei, não te estou a pedir para revelares nenhuma surpresa, nem levantares demasiado o véu, porque o interesse é que, à chegada à Amadora, também os formandos e os participantes sejam surpreendidos com aquilo que para eles foi preparado, mas que nos falasse um bocado da perspectiva, não é o Fórum Permanente de Teatro per si, mas o que é que podemos esperar do Fórum Permanente de Teatro na Amadora? Do Fórum Permanente de Teatro na Amadora podemos esperar muito mais e muito melhor do que tem vindo a ser feito, e assim continuará ao longo dos fóruns que aí virão. No Fórum Teatro da Amadora temos algumas surpresas, como o Luís disse, preparadas. Eu não vou levantar muito o véu, mas como o José Teles disse, será trabalhado um texto de Fernando Augusto, um texto já encenado pelo Teatro Passagem de Nível e produzido pelo Teatro Passagem de Nível. Para além dos espetáculos que teremos na sexta, a abrir na sexta, um espetáculo do Teatro Passagem de Nível, que estreia hoje, a Moura, e no sábado um espetáculo da Caixa Negra, o Cisne Grama. Após este espetáculo teremos um habitual momento de convívio, de onde não poderei dizer grande coisa, mas acho que vai valer a pena e estão todos convidados a ir, e acho que vai ser bom. Estás a aguçar o apetite. Eu estou a ver que a tua estratégia é aguçar o apetite e deixares as pessoas que a esta hora já estão a fazer as malas para ir para a Amadora com água na boca. Isso acho que é uma estratégia interessante. Tu estás a picar não só aqueles que já decidiram estar no fórum, como aqueles que ainda estão indecisos aqueles que estão indecisos decidam-se rapidamente, porque vão estás aí a aliciar as pessoas, estou a ver. Outra questão que eu acho pertinente e gostava de ouvir qual é a tua perspectiva enquanto representante do Teatro Passagem de Nível, qual é para vocês a importância de o texto, para além do próprio homenageado, o texto escolhido para ser trabalhado no decorrer do Fórum Permanente de Teatro, ser um texto que foi estreado pelo Teatro Passagem de Nível, o Nunca Te Disse Conheço as Almas Boas, pelo calor das mãos. Um texto que ainda por cima, e eu não sei se foi propositado da parte da estrutura local ou do senhor diretor do Fórum Permanente, ainda por cima é um texto que também é caro à Federação Portuguesa de Teatro na sua outra fase de vida, na ANTA, porque foi exatamente o texto que em finais de 2004 venceu a primeira edição daquele que era na altura o Festival Nacional de Teatro de Amadores de Póvoa de Lanhoso. E curiosamente, mais de 10 anos depois, volta a estar aqui no centro da atividade da ANTA /Federação. E para vocês, qual é que é a importância de voltarem? Eu sei que tu não és dessa altura, mas para o Teatro Passagem de Nível, qual é a importância de voltarem a um texto que eu acredito que vos é muito querido e que vos traz gratas lembranças? Bom, realmente eu não sou dessa altura, eu sou um jovem... um jovem que pertence recentemente ao Teatro Passagem de Nível, mas em nome do Teatro Passagem de Nível
É um prazer voltar a trabalhar esse texto com uma nova roupagem, com uma nova leitura, com uma encenação, talvez, ou um trabalho mais contemporâneo do que aquilo que se calhar foi feito no passado pelo Teatro Passagem de Nível. Será sempre um prazer ver e experimentar diversas formas de trabalhar o mesmo texto, diversas formas de explorar o teatro, diversas formas de partilhar experiências, que acho que é isso que o Fórum pretende e que o Fórum faz também. Siga a roda, a internet a unir esta nossa conversa pública por conta do Faz de Conta. Pergunta Carolina Macedo, da rede social do Arestas de Vento no Facebook. Acreditam na cultura como elemento maior da sociedade num futuro próximo? São pela cultura municipal nos locais ou pela cultura dos cidadãos enquanto iniciativa, naturalmente com apoios de quem de direito? Mais escreveu Rosa Maria Cruz do Timbra, de Braga. Estamos em sintonia a partir de Braga. Força, abraço para todos. E mais escreveu ainda Amália Rosado do Barreiro. Bom programa. Beijinhos para ti, Ricardo Cardoso, Céu Campos e demais convidados. Há alguma diferença entre o teatro feito nas grandes cidades e na província? Qual de vós vai começar? Se calhar eu começava por passar aqui a palavra aos nossos dois convidados, ao Teles e ao André, e guardava-me e ficava com o privilégio de responder esta última pergunta. E se calhar começávamos pela a importância da cultura e, no âmbito das políticas municipais e a importância que tudo isto tem. Duas perspectivas, duas realidades diferentes, e guardava-me se calhar então depois para falarmos um pouco É sempre difícil falar do que deve ser e de como deve a cultura ser apoiada, para mim. É um tema que me é bastante caro. Eu sou um daqueles defensores da ideia e de um projeto cultural para as populações e para o país que passa por um grande apoio central, por um apoio do Estado. A cultura, portanto, deve estar sempre e deve ser sempre apoiada pelo Estado. Claro que não consigo falar disto sem falar da realidade portuguesa e perceber que o Estado Central, neste caso o Governo de Lisboa, vou começar a falar assim, não é que seja tão regionalista como às vezes parece, mas o Estado Central não está definitivamente a apoiar a cultura como deve ser apoiada. É a minha opinião, é uma opinião pessoal. E tem vindo aos poucos a tirar esse apoio para as autarquias. E as autarquias, com os problemas financeiros que têm, também não conseguem estar a apoiar na medida das necessidades daquilo que é necessário para que haja uma cultura que sirva em condições e sirva bem as populações naquilo que é necessário. Depois ficamos como? Ficamos a trabalhar todos a meio gás, ficamos todos a pensar que estamos a fazer um grande trabalho, mas estamos todos muito longe de fazer aquilo que efetivamente faz falta, que efetivamente faz falta às populações e faz falta à cultura. E estou a falar na cultura no plano geral. Estou a falar na música, estou a falar no cinema, estou a falar no folclore, estou a falar na escultura, na pintura, em tudo isso e, claro, inevitavelmente no teatro. Temos sempre que pensar, ou deveríamos todos estar a pensar, que a cultura é um bem de primeira necessidade e não pode ser tratado como uma outra coisa qualquer, que é assim uma coisa para uma quanta elite que se junta de vez em quando para conversar. A cultura é um bem de primeira necessidade, faz-nos tanta falta como o ar para respirar. Portanto, não havendo apoio, dificilmente conseguiremos avançar. Vou só relembrar uma frase do Rui de Carvalho, e vou utilizar aqui uma frase de um grande ator português com o qual partilhamos amizades e algumas parcerias. O Rui de Carvalho, há uns tempos, dizia na televisão uma coisa que me marcou e que acho que me marcará para sempre.
Um Estado que não apoia a sua cultura convenientemente, que não tem um povo suficientemente culto, está a criar pequenos monstros. E quando chamo pequenos monstros um povo culto não será delinquente. Um povo culto não comete anticidadania. Um povo culto é diferente, porque pensa, se nós não apoiamos a cultura, pronto, olha, lá vamos ter que apoiar cada vez mais as forças de segurança e apoiar outras áreas para garantir que o povo inculto está sossegadinho e quietinho e paradinho aqui neste paísinho lindo. Já disse. Temos aqui uma perspectiva de alguém que já leva, passa a expressão, muitos quilómetros de estrada, de teatro e de cultura e de projetos, e era interessante também ver a outra perspectiva. A outra perspectiva de alguém que agora aqui chegou e que se calhar vê isto por outras lentes, com outros olhos. André, como é que tu vês esta questão hoje em dia da cultura, a forma como a cultura e o teatro são tratados, os apoios ou a falta deles? Que importância que isto tem para ti e para os projetos em que estás envolvido, nomeadamente para o Teatro Passagem de Nível? Bom, eu acho que eu concordo com o Teles quando diz que o Estado e que a cultura é um bem de primeira necessidade, sem dúvida. E para isso deverá ser apoiado por quem de direito. Contudo, ouvi na pergunta que nos foi colocada ali através do Facebook uma questão interessante. Acham que deve ser, foi qualquer coisa deste ano, acham que deve ser o município, a cultura do município ou a cultura das pessoas para o bem geral? Eu achei esta pergunta bastante interessante e queria-me focar nessa questão da cultura das pessoas, na cultura que as pessoas fazem. O teatro e a música e a dança e a literatura não vive sem as pessoas. É óbvio que necessita do Estado ou de fundações privadas, vamos lá, para apoiar estas pessoas. Mas não há teatro sem pessoas. Não há cinema sem pessoas. E o principal problema que tem acontecido é pessoas. Há falta de pessoas. Precisamente por aquilo que o Teles tem dito, cada vez a cultura é mais tratada como um lazer e menos como um bem de primeira necessidade. Arestas de Vento. Entrevista. De Manuel da Fonseca, vou dizer um poema, Mataram a Tuna. Nos domingos antigos do Bibi Peão, saía a tuna do Zé Jacinto, tangendo violas e bandolins, tocando a marcha Almadanim. Abriam janelas de Minas sorrindo, parava o comércio pelas portas e os campanices de vir à vila, tolhendo os passos, escutando em grupo. Outros da rua tinham um pé leve. O burro da nora da Quinta Nova espetava orelhas apreensivo. Manuel da Água, punha gravata. Tudo mexia como acordado ao som da marcha Almadanim, cantando a marcha Almadanim. Quem não sabia aquilo de cor? A gente cantava, assobiava aquilo de cor. Só a Marianita se enganava. Só a Marianita se enganava. E eu matava-me a ensinar, que eu sabia de cor. Inteirinha de cor. E para mim domingo não era domingo. Era a marcha Almadanim. Entanto, as senhoras não gostavam. Faziam troça, dizendo coisas. E os senhores também não gostavam. Faziam uma cara para a tuna. Que era indecente, aquela marcha. Parecia até coisa de doidos. Não era música, era raiva aquela marcha Almadanim. Mas Zé Jacinto não desistia. Vinha domingo e a tuna na rua, enchendo as ruas, enchendo as casas, voavam fitas coloridas, raspavam notas violentas, rasgava a tuna ao quebrante da vila, tangendo nas violas e bandolins a heroica marcha Almadanim. Meus companheiros antigos do Bibi Peão, agora empregados do comércio, enrolando fazenda, pedindo chita, agora dobrados, sentados nas secretárias de comércio, escrevendo no Deve Haver, cabeças pendidas, jovens velhinhos,
somando na vila quieta, sem vida, sem nada mais que o sossego das valas brandas? Onde estão os domingos, verdes, amarelos, azuis encarnados, vibrantes, tangidos, bandolins, fitas, violas, gritos da heroica marcha Almadanim? Oh, meus amigos desgraçados, despertemos e vamos, eia! Vamos fazer qualquer coisa de louco e heroico, como era a tuna do Zé Jacinto, tocando a marcha Almadanim. Arestas de Vento. Entrevista. Queridos amigos, siga a roda. Qual de vós vai retomar a conversa? Vamos a isso. E vamos voltar, vamos pegar onde tínhamos ficado, e porque os ouvintes do Arestas de Vento não são apenas isso, não são ouvintes, acima de tudo são intervenientes, têm uma participação muito ativa e fazem também eles próprios o programa e o sucesso do programa, e não nos esquecemos aqui da Amélia Rosado e da questão que nos colocou sobre o teatro nas grandes cidades e nas pequenas localidades. E eu puxei para mim essa questão, porque enquanto dirigente da Federação Portuguesa de Teatro, desde 2010, tem-me sido dado a observar diversas realidades, naturalmente, porque temos andado por muitos sítios, temos conhecido muitas localidades, muitos grupos, muitas câmaras, e a conclusão, e é naturalmente uma conclusão e uma ideia pessoal, é que a diferença não está propriamente nos grandes centros urbanos ou nas pequenas localidades, não está no litoral nem no interior, está acima de tudo no querer e na vontade das pessoas, sejam eles os dirigentes e os elementos dos grupos de teatro, sejam eles os próprios autarcas que têm ou não a capacidade de ver a qualidade das associações e dos grupos que têm no seu concelho. E eu já tive a oportunidade em diversos espaços de referir isso, porque já vi grupos de teatro que eram vistos como isso só, meros grupos de teatro que fazem assim umas coisas, umas peças, umas coisas engraçadas, e passo aqui um pouco em modéstia, no momento em que fizeram uma parceria com a Federação, que levaram a Federação à sua comunidade, seja por causa de um fórum, seja por causa de um aniversário, de uma estreia, e houve realmente da parte do poder local uma surpresa quando sentiram que existe realmente aqui uma rede estruturada de norte a sul do país, e nos casos das localidades que já receberam o Fórum Permanente de Teatro, muitas das vezes senti uma enorme surpresa por perceberem que ali o Grupo da Terra, que se calhar pensavam que era mesmo só o Grupo da Terra, mobiliza muita gente e consegue congregar em 3 dias entre 150 a 200 pessoas vindas de todo o país, e realmente colocam a questão que força é esta que o teatro tem, que faz as pessoas irem de malas e bagagens para uma localidade, para num fim de semana fazerem formação e falarem sobre isso mesmo, sobre teatro, sobre o prazer de fazer teatro, sobre o prazer de conviver, de trocar opiniões, de trocar experiências, de aprender uns com os outros, e isso é fabuloso. Daí que eu acho que é acima de tudo a vontade, e da parte dos grupos de amadores é a vontade de nunca, é a insatisfação permanente, o achar que o patamar que atingimos pode ser apenas um patamar, e que a seguir há outro e depois há outro, e passa essencialmente por aí, porque muitas vezes estar em pequenas localidades também pode ter grandes vantagens, porque há uma coesão e há uma sinergia muito grande entre todos os parceiros, entre todos os intervenientes,
que faz com que se possa potenciar as coisas e dar-lhe um eco fabuloso. É aquilo que, no fundo, é de uma forma não tão sucinta como eu pretendia, mas é um bocado a resposta que ou a minha opinião em resposta à questão que a Amélia Rosado nos colocou. Vamos continuar então dada esta resposta, vamos então continuar aqui com a nossa conversa e ainda sem perder de vista o próximo Fórum Permanente Teatro, e voltava outra vez aqui a solicitar os préstimos do José Teles para nos falar um pouco do percurso do Fórum Permanente Teatro, como é que ele surge, onde é que ele surge, porque é que ele surge, e acima de tudo na perspectiva de diretor do Fórum, como é que ele tem visto este crescimento ou não, como é que ele tem visto estas mudanças todas que têm vindo a ser aplicadas, estas pequenas correções, exatamente o que é que à chegada à Amadora, o que é que o Fórum Permanente Teatro viveu e foi, e como é que chega aqui, ou neste caso como é que chega à Amadora? Bom, o Fórum, eu vou falar do Fórum, mas tenho que dizer aqui que eu apareço no Fórum, no primeiro Fórum que se realizou, que foi na cidade de Esmoriz, e apareço de alguma forma ao contrário. Fui convidado pelo Luís para ir ser formador no Fórum e acabei por, não sei como, integrar os órgãos sociais da altura da Associação Nacional de Teatro de Amadores e depois, a partir daí, ter ficado eu com esta grata e enorme tarefa e com o prazer que dá, que é ser o diretor do Fórum e passar a ter uma responsabilidade maior no Fórum, na organização do Fórum. O Fórum, e quase que desafiando, respondendo assim diretamente ao desafio, o Fórum veio responder a duas coisas muito importantes na altura para a Associação Nacional de Teatro e ainda hoje para a Federação Portuguesa de Teatro. Uma delas é logo o artigo 2º dos estatutos, e desculpem-me ter que ir pegar neste documento, que normalmente é uma coisa pesada, mas que é com ele que nós trabalhamos, é a nossa lei fundamental. No artigo 2º diz claramente que um dos objetivos da Federação Portuguesa de Teatro é a formação e a difusão e a promoção das atividades culturais, nomeadamente das suas associadas, que são essencialmente grupos de teatro. Então, sendo a formação e sentindo nós a necessidade de formação, de haver formação no Teatro de Amadores e de todos termos formação, mas essencialmente os participantes e os atores e técnicos dos grupos de teatro de Amadores, então o Fórum é a sua componente maior, que são 12 horas, é de formação. Pronto. Eu estou muito contente, que já sei que na Amadora vai haver uma noite de convívio, mas dizer que no domingo de manhã continua a formação e começa às 9 da manhã. Deixem-se lá de histórias, vão lá divertir-se à brava, mas de manhã às 9 horas, meninos que vão ao Fórum é para estar lá a trabalhar. Eu estarei. O Fórum é um fórum de formação e um outro objetivo que cumpre é, aproveitando os tempos do Fórum, e o Fórum acontece 2 vezes ao ano, em setembro e em janeiro, aproveitamos os mesmos tempos e fazemos as Assembleias Gerais Ordinárias da Federação, aquelas onde tem que ser aprovados todos os documentos regulamentares que fazem com que a Federação continue legalmente instituída e a funcionar em Portugal. Mas é a formação que é importante. O Fórum começa muito pequenino, era um primeiro, tinha 4 painéis de formação, 100 e poucos participantes, participávamos todos quase ao mesmo tempo em tudo, exceto nos painéis de formação que nos dividíamos em 4 grupos. Havia um único formador para atores e o nosso amigo que fez nesse fórum a formação tinha um painel com 40 e tal formandos e, claro, dificilmente conseguiu trabalhar, mas pronto, estávamos a começar, foi a primeira edição, mas poderíamos chamar quase como a edição 0. E foi Esmoriz quem ajudou muito nesse projeto, foi o Grupo Teatro Renascer, que espero que nos estejam a ouvir, mas foi daí de renascemos para esta nova ideia. De Esmoriz, o Fórum fartou-se de passear. Foi para Lagos, foi para
ia para Torre Moncorvo, mas depois ali teve que fazer um pequenino desvio ali à pressão e foi a Foscoa que aconteceu. Depois saltou para Santa Maria da Feira, já percorreu o país quase todo, já teve uma altura aqui muito perto em Setúbal, aqui nas margens do Sado, onde fomos muito felizes também, e agora portanto, estamos a chegar à Amadora. Mas a partir de determinada altura, e foi no Fórum em Ancião, o Fórum muda e passa a homenagear também um dramaturgo português, ou seja, passamos a homenagear a dramaturgia portuguesa e a elevá-la tanto ao patamar que ela merece, de termos uma dramaturgia, temos dramaturgos, temos textos, portanto, e passamos a pôr isso no Fórum. O Fórum vai mudar agora, passando a ter, tanto está numa fase de mudança, passando a ter uma componente, para alguns painéis, uma componente teórica mais acentuada. É o caso dos painéis técnicos, tanto os de iluminação de cena como os de cenografia, onde, além da componente prática, que era aquela que tínhamos nos últimos tempos, passamos a ter também a componente teórica, tanto da cenografia como da iluminação. E esta será, de alguma forma, a grande inovação. Partimos para aqui, porque temos vindo a analisar o fórum, a analisar a formação e a analisar a necessidade de dotar os grupos de teatros de amadores, por um lado, na formação dos atores, de um trabalho cada vez mais aprofundado e específico do corpo do ator e das suas técnicas de representação. Por outro lado, também nos painéis técnicos, além da construção e de tudo o que envolve um espetáculo de teatro, também a sua concepção teórica e artística e plástica. E daí o Fórum estar a ganhar estas duas vertentes novas. Claro que não esquecendo aquilo que é um fórum, que é uma grande festa, uma partilha enorme entre as experiências dos vários grupos que se encontram e das pessoas, né, dos vários grupos que, vindo do interior do país, do litoral, de cidades, de aldeias, em que o pessoal todo ali se junta e num grande espírito de comunhão e partilha. O pessoal diz como é que faz. Arestas de Vento. Entrevista. Pergunta Luís Candeias, ator, enquanto fica a realização de um fórum. Em época de crise não deve ser fácil juntar dinheiro. Viva o teatro! Um grande abraço para vós. Mais escreveu João Aragão, radialista do Porto. Parabéns pela entrevista. Vão estar grupos do Porto no fórum? Diferenças entre teatro de amadores e teatro de profissionais. Um grande abraço, João Aragão. Qual de vós vai pegar na deixa? Luís Candeias, deixa-me dizer-te uma coisa. Nós não sabemos exatamente quanto custa o fórum. Também se soubéssemos, se calhar não dizíamos, porque podíamos assustar alguém. É assim, o fórum é um fórum de parcerias, é feito de parcerias. E pelo facto de ser um fórum de parcerias, pelo facto de ele ser feito de parcerias, é difícil contabilizar em dinheiro, em moeda, quanto é que ele custa, porque há muita outra coisa que não é pago, que não há moeda que compre e não é paga em moeda. Passa pela prestação que cada um dá, passa pelo apoio que os municípios dão, os municípios recebem o fórum, na cedência de espaços, tanto de escolas como de edifícios públicos, onde o fórum funciona. É claro que isto podemos atribuir um valor, mas este valor é quase incalculável, é o usarmos de equipamentos que já existem. Depois, há uma quantidade de gente aqui e que faz o fórum e que seria contabilizável, porque a mão de obra e o preço do trabalho tem um custo e tem um valor. Nós não contabilizamos porque é trabalho voluntário. Os membros dos grupos de teatro que recebem o fórum fazem-no como fazem na associação onde participam e fazem-no voluntariamente. Há aqui um outro conjunto de gente, e ainda não falámos neles, que são os formadores. Por média, num fórum, há 13, 14, 15 formadores. Estes
15 pessoas são técnicos, são profissionais do teatro ou de outras áreas que nós trazemos ao fórum para a formação, e estes formadores vêm exclusivamente pelo prazer de transmitir os seus conhecimentos e de estar nesta realização nossa. Portanto, tudo isto são custos que eu diria incalculáveis, mas incalculáveis porque nós não os calculamos, nem sabemos quanto poderíamos calcular por isto. Portanto, o fórum é mais esta vontade altruísta que todos temos de ajudar à cultura e de ajudarmos a fazer um trabalho melhor, que o fazemos, e não dá para calcular quanto é que mesmo custa. Mas, Luís, se estás numa zona do país ou numa estrutura de teatro que se queira juntar à Federação e connosco fazer um fórum, ajuda, puxa, nós vamos lá, organizamos o fórum e vais ver que não é assim tão caro. Penso que respondi. Sim. Escreveu João Aragão, radialista do Porto. Parabéns pela entrevista. Vão estar grupos do Porto no fórum? E diferenças entre teatro de amadores e de profissionais? Em relação aos grupos do Norte, deixa-me dizer-te, companheiro radialista, eu, além de ser diretor do fórum, tenho mais coisas para fazer também. Portanto, tenho uma profissão onde trabalho e não consegui ter alguma parte do trabalho completamente feita. De qualquer das formas, dizer-te o seguinte: não te consigo precisar exatamente os nomes dos grupos todos do Norte que vêm por dificuldades de vária ordem, que foi, por exemplo, ontem à noite não consegui concluir o processo de inscrições. Mas dizer-te que há um grupo de Braga que vem, que é o Timbra, dizer-te que há um grupo de Faf que vem, que é o Teatro Vitrine. Depois, assim, a falar de cor, das últimas leituras que fiz ontem, de passagem nos mails, há um grupo de Ovar, que é Contacto, Companhia de Teatro Água Corrente de Ovar, que também vem. Portanto, e há, assim, uns quantos grupos do Norte que vêm. Do Porto, propriamente dito, não tenho presente de memória que tenha chegado a alguma inscrição. Mas, para nós, o Porto é uma cidade também, mas para nós, o vir a distância a que a Amadora está, neste caso de Faf, já é substancial para dizermos que o Norte vai estar bem representado, tanto com um grupo de Faf como com um grupo de Braga, já é, e inevitavelmente com esta que o Luís referiu no início. Diferenças entre teatro de amadores e teatro de profissionais? Eu não encontro diferenças. Eu também não encontro diferença. Quer dizer, encontro uma diferença naturalmente. No teatro de amadores não é este o nosso modo de vida e temos, como disse o José Teles, uma outra profissão durante a semana. O teatro profissional vive disto. Tirando isso, acho que o amor, a entrega, o interesse, a devoção, o espírito de sacrifício... Teatro é teatro. É isso mesmo. Sim, o teatro amador ou o teatro profissional há de ser sempre o mesmo teatro. Arestas de Vento. Entrevista. Do meu livro Memórias entre um Sorriso, Contabilidade. Tem o seu quê de engraçado quando já com certa idade olhamos para o passado e de forma distraída fazemos a contabilidade no livro Deve Haver o que foi a nossa vida. Assim fiquei a saber que houve muita coisa em vão que podia não ter feito ou pelo menos evitado, enquanto que a felicidade, como num sonho desfeito, se não foi realidade, coube a mim ser o culpado. Perante este resultado, sinto uma vontade então de novo principiar, assim como um despertar ou um acabar de nascer, já sabendo de antemão aquilo que não deveria ou deveria fazer. De repente, caio em mim. Um sorriso amargurado vem esboçar-se em minha boca, tão de leve, mal se vê. Que ingenuidade mais louca neste sonhar acordado. Recomeçar para quê? Porquê voltar a nascer? Se todos os erros que fiz, eu voltaria a fazer, quer fosse ou não infeliz. Arestas de Vento. Entrevista.
Casa cheia no Arestas de Vento. Luís Mendes, presidente da Federação Portuguesa de Teatro, e José Teles, diretor do Fórum Permanente de Teatro, realização de cultura teatral ímpar no país, são nossos convidados especiais. Hoje, por convite, com funções muito para lá daquelas inerentes à condição de simples entrevistados. Ou seja, vão responder àquilo que a produção entender, bem como o auditório regular, mas sobretudo vão informar, dissertando ideias, com André Tenente, representante do Teatro Passagem de Nível. Qual de vós vai começar? Posso começar eu? Vamos regressar então ao auditório, vamos em jeito já de ponte, de ligação com o fórum. Vamos conversar aqui um bocadinho com o André sobre exatamente o momento inicial deste 14º Fórum Permanente de Teatro, que vai ser marcado pela apresentação do espetáculo Amora, pelo Teatro Passagem de Nível, e regressando um pouco atrás, e porque essa produção estreia hoje na Amadora, eu passava um pouco a palavra ao André e pedia-lhe que trouxesse aqui ao auditório do Arestas de Vento exatamente o que se pode esperar desta nova produção do Teatro Passagem de Nível, e também o que podem esperar todos aqueles que chegarem à Amadora para o Fórum na próxima sexta-feira, dia 30, o que é que podem esperar encontrar no palco dos Recreios da Amadora. Ora bem, seguindo então a pergunta do Luís, Amora é a 36ª produção do Teatro Passagem de Nível, que estreia hoje, e temos o prazer de informar que está esgotado tanto a estreia como o dia a seguir no auditório de Alfornelos. Por isso mesmo é que não podem faltar à abertura do 14º Fórum Permanente de Teatro, que vai abrir precisamente com esta nova produção do Teatro Passagem de Nível. Amora é a estreia do recente dramaturgo Luís Palma Gomes, que se estreia com um texto de teatro produzido e levado ao palco, neste caso pelo Teatro Passagem de Nível. É encenado pelo Porfírio Lopes, que já conta com bastantes anos de trabalho cénico e de encenação. Deixa-me só interromper-te, Porfírio Lopes, que é também um colaborador do Fórum Permanente de Teatro, esteve no Fórum Permanente de Setúbal e que regressará, já que o Teles ainda não teve a oportunidade de entrar nessa problemática e nesse pormenor dos formadores, regressa como formador, com um painel de encenação, e é interessante. Mas eu não te quero cortar a palavra, e depois de teres aguçado o apetite das pessoas dessa maneira, ao começares logo por dizer que as 2 sessões estão já esgotadas... Está esgotado, não faltem à apresentação que será feita no fórum. Mas então fala-nos um pouco o que é que faz com que o espetáculo esteja já esgotado para este fim de semana e que realmente leva as pessoas a dirigirem-se aos Recreios da Amadora na sexta-feira, dia 30, para tentarem ver, ou então terem que esperar depois pelo regresso, pela reposição do espetáculo. Ora bem, eu acho que o que faz este espetáculo encher-se de pessoas sedentas de teatro e de cultura é aquilo que eu posso considerar como uma quase mega produção do Teatro Passagem de Nível. É um elenco com um número bastante elevado de atores, são 30 e tal personagens em palco, um cenário bastante imponente, na minha opinião, feito pelo Paulo Oliveira, e é uma história que se passa no século XIV, e acontece em Orém. É uma história que acontece em Orém, e conta a história de Fátima, que mais tarde é batizada por Oriana, que se torna hóspede num mosteiro
num mosteiro. Vive-se em tempos de seca, o frio que sentimos cá fora na rua não estará com certeza em palco. Vamos viver um tempo de seca, viver um tempo em que a caça não existe, é muito complicado arranjar comida, e Dom Pedro, o rei de Portugal e Algarve, o justiceiro, anda então em folguedos e em batalhas e numa tentativa de caça também um pouco falhada. Entretanto, há uma intriga que eu não posso desvendar muito o véu. É uma peça com 4 atos, cerca de 1h30, e conta com, lá está, bastante gente em palco, um figurino bastante reluzente, e não podem faltar ao Fórum Permanente de Teatro, que começa na sexta-feira. Espera aí, mas tu estavas aí a falar do espetáculo e passou-me aí um nome que eu sinceramente estava aqui a consultar os meus apontamentos e posso ter percebido mal. Eu pareceu-me ouvir falar aí de Fátima, e ouvi falar, penso eu, de Orém. Isso faz-me lembrar qualquer coisa. Não sei se há aí algum paralelismo, se há aí alguma ponte, porque Fátima, Orém, isso como é Fátima, Orém, aquilo é muito perto do que conhecemos hoje como o Santuário de Fátima, onde aconteceu a primeira aparição de Fátima, e é precisamente também à volta disso que se passa essa tal intriga do espetáculo, como um primeiro milagre de Fátima, digamos assim, em que esta Fátima Oriana consegue curar uma criança, e então poderá ser então esse milagre de Fátima, e há esse paralelismo entre a religião e o teatro e a maneira como vamos falar desta Moura que aparece em Orém. Eu estou aí a olhar também para os teus apontamentos, naturalmente, e estou a ver aí uma página cheia de nomes, e regresso um bocadinho a um termo, a uma expressão que tu usaste há pouco, uma mega produção do Teatro Passagem de Nível, e aproveitava então para te colocar aqui uma questão. Que importância é que tu vês também como pessoa de cultura e que se envolve na criação e apresentação de projetos? Que papel é que tu vês que o Teatro de Amadores pode e deve ter, esta questão das megaproduções, mais uma vez em tempos de dificuldade, de crise, em que os recursos são escassos? Uma companhia não profissional a tirar-se a uma mega produção, como é que é isso? Isso é como é que tu encaixas isso nos deveres, na missão do Teatro de Amadores, e também nos tempos que estamos a viver? Como eu disse há pouco, o teatro é feito por pessoas, e em tempos de crise essas pessoas não deixam de existir. É esta mega produção do Teatro Passagem de Nível que se tornou essencial para manter uma vida bastante alegre e uma vida bastante vivida, de 30 e tal anos de teatro no Teatro Passagem de Nível. São estas pessoas que são mais do que 30 e tal, porque são mais do que os atores, que fazem com que esta mega produção fosse possível. É verdade que os apoios não são sempre como gostaríamos, não são tantos quanto gostaríamos, mas lá está, é o Teatro da Amadora, e quem corre por gosto não cansa. E o mais importante é fazer teatro, é apresentar teatro, e é ter a sala cheia, e é podermos contar uma história, podermos deixar as pessoas intrigadas ao sair de um espetáculo. É fazer falar de teatro, é fazer teatro, e é trazer mais pessoas ao teatro
Amante é aquele que ama. Teatro de amadores, teatro das paixões. Siga a roda, a internet mais uma vez a unir esta nossa conversa pública aqui no éter da Popular FM. Escreveu Maria João de Souza. Forte abraço para todos vós. Estou na escuta em Oeiras. Escreveu Rosária Bruno. A magia do teatro abriga a luz na alma de quem tem a felicidade de a conseguir ver. Mais escreveu Maria Lobos, sucesso para todos vós. Escreveu ainda Maria Vaz Bravo, boa iniciativa, melhor, excelente iniciativa. Parabéns para todos vós e para quem está no estúdio. Afinal, o que significa teatro para todos vós? Escreveu ainda Anabela Gonzaga Martins. Parabéns por esta ação. Viva a fusão de culturas. Sendo o teatro uma universidade popular, porque passa normalmente ao lado dessa evidência o poder. Qual de vós vai começar? Eu, antes de passar aqui a palavra aos nossos convidados, queria também, depois de ouvir os nossos ouvintes através do Facebook, darem tantos parabéns a quem trabalha na cultura e a quem faz projetos como Orestas de Vento, como o Fórum, como tudo isso. Queria, acima de tudo, também dar os parabéns a quem incentiva esses projetos, como é o caso dos ouvintes do Orestas de Vento, de estarem permanentemente a dar este incentivo, a mostrar: nós estamos aqui e estamos aqui porque vocês existem e porque vocês nos estão a dar cultura. Alto lá, estamos aqui, mas vivos. É isso mesmo, é assim, estamos aqui permanentemente à espera de... Sendo o teatro uma universidade popular, porque passa normalmente ao lado dessa evidência o poder. Certíssimo. Epá, eu já tenho dito, se calhar não digo hoje, já disse várias vezes isto. É sempre difícil para o poder aceitar que alguém se pode tornar concorrente. Eu disse que não dizia, mas vou dizer. Frequentemente digo isto a amigos meus e a pessoas que conheço que são eleitos em órgãos de poder. Digo-lhes uma coisa que era: eu se um dia chegasse ao poder, coisa que não concorro para o acontecer, mas se um dia chegasse, deixava logo de apoiar o teatro. Porque um povo que seja culto não me deixaria ir para o poder, de certeza. Portanto, eu deixava de os apoiar. Creio que será essa uma das razões. Mas estou aqui a brincar, não é? Claro. Há aqui também uma pergunta de Maria Vaz Bravo. Afinal, o que significa teatro para vocês? Boa iniciativa, melhor, excelente iniciativa. Parabéns a todos vós. André. Teatro significa contar histórias, significa aquilo que eu disse também há pouco sobre a Moura, fazer pensar, significa fazer falar, significa assistir, significa mudar, significa tudo aquilo que poderá significar Portugal e o mundo e a cultura e o teatro de amadores e o teatro profissional e a federação e tudo. Assim se fazem as coisas. Dizia Gil Vicente, e escreveu muito bem na voz daquela... Posso agora fazer duas mulher perguntinhas aos meus queridos amigos? Então vamos lá. Perguntas da responsabilidade da produção do Orestas de Vento. É muito assim. Siga a roda. O grupo de teatro Passagem de Nível e o Caixa Negra trabalham para públicos diferentes? Primeira pergunta. Segunda pergunta. Sabendo que o próximo fórum vai acontecer na Amadora e tem arranque marcado para a próxima sexta-feira, precisamente, e para quem não saiba, e vai até domingo, não é assim, José Teles? Termina no domingo às 5 da tarde. Precisamente. E vai decorrer sob a responsabilidade de duas companhias, precisamente o Passagem de Nível e o Caixa Negra. O facto de serem duas companhias a comungar desta responsabilidade não vai criar no terreno rotas filosóficas, rotas de colisão, taf, mal paradas? Qual de vós? Então, se calhar começávamos o André por falar um pouco
sobre os públicos. Sobre os públicos. Para que públicos estamos nós focados? Eu acho que estamos focados no mesmo público, é o público de teatro. São as pessoas que gostam de ver teatro e pensar. A Caixa Negra poderá ter, talvez, uma outra visão, uma outra estética do teatro Passagem de Nível, mas o público será o mesmo. O público será aquele público que fervilha como nós dentro do palco. É isto que eu tenho a dizer. Eu diria em relação à provocação, à questão que o Ricardo acabou de colocar. Sim, não é uma provocação, é o interesse jornalístico. Uma provocação no bom sentido. Sim, vai haver. Eu acredito, e enquanto Presidente da Federação Portuguesa de Teatro, deposito uma enorme esperança em que exista uma fortíssima rota de colisão no bom sentido. Quando duas companhias diferentes, com estéticas próprias, põem a sua estética e as suas ideias e a sua força de trabalho ao serviço de um projeto comum e se complementam. Estás a falar numa rota de colisão boa e não mal parada, como não, eu mal parada não. Mal parada não, até porque, como é fácil de... Dialética pura, querido amigo. Isso mesmo. O Caixa Negra é um complemento filosófico do Passagem de Nível. Falamos em processo evolutivo de teatro. Então, eu agora neste caso, e despindo um pouco por momentos o meu papel de Presidente da Federação Portuguesa de Teatro e por impossibilidade da Caixa Negra hoje se fazer aqui representar, cabe-me a mim responder a essa questão. A Caixa Negra é um projeto que surge pela mão de alguns elementos do Teatro Passagem de Nível, no sentido de poder trilhar algumas estéticas paralelas e que o paradigma dramático é outro. O paradigma dramático é outro. A verdade e a vontade de fazer teatro é a mesma. Continuemos então a falar verdade, já agora a mentir. Vamos a isso. Vamos mentir. Falando de verdade. Não vamos falar a verdade a mentir. Arestas de Vento. Entrevista. José Casário dos Santos, um excerto do poema Lenda das Amendoeiras. Chegámos àquela terra onde o amor e a dor são tempos do mesmo instante, onde pensar é morrer dentro das quatro paredes de uma calma sufocante, onde conter é trair sendas, lendas, velas, mastros, campos de alcácer quibira, onde nasceram astros, pecados, fados, bruxedos, alpendurados em medos socalcados em saudade. Terra que fica no fundo das águas do seu mistério, que lê na palma do mundo a aborta do seu império. Terra cigana, vadia, mãe de filhos agarrados à sua crosta bravia, aonde espanhóis e franceses, gregos, troianos, chineses não são dados nem achados. Terra onde o mar é bastante para guardar seus segredos, para enterrar suas naus e afogar seus poetas que hão de ser ressuscitados. Terra de um povo lavado, terra de um povo maduro, que dispara por si mesmo 7 rajadas de setas do arco do seu passado para a íris do futuro. Terra de um povo que é macho na cama da desventura, que dorme com a tristeza e faz um filho à longura. Terra de um povo pujante, terra que é extremadura entre o olhar do infante e o orgasmo da aventura. Terra onde os corpos são fornos, cozendo a massa do sangue. Terra que pega nos cornos do poente e do levante. Terra âncora de força. Terra enxárcia da amargura, onde o destino se enforca na figueira da loucura. Terra dos pulsos cortados pela navalha do tempo, onde o ar jogado aos dados desenha a forma do vento. Terra distante, distante, proa de um barco pirata, onde o silêncio se canta, onde a palavra se mata. Arestas de Vento. Entrevista. Querido amigo Luís Mendes, vou levar desde já à antena um escrito
de António Carlos Coimbra, compositor do grupo de animação e teatro Espelho Mágico. E diz o Tó Carlos: sabe bem ouvir a voz do Fernando Guerreiro. Parece que ainda anda por cá. E está de certo. Abraço para toda a equipa e grande entrevista essa a decorrer hoje no Arestas de Vento. Agora a pergunta. Anda na moda aos vereadores de algumas autarquias encomendarem peças aos grupos de teatro. Isso é edificante? É brincar com a cultura, com o teatro e com a gente que o serve? Recebam um grande abraço de um vosso amigo, António Carlos Coimbra. Qual de vós vai começar? Eu posso falar sobre isso. Eu acho que depende da forma como as coisas são postas e como essa encomenda surge. Porque se for... Quando é uma encomenda que é feita de espírito livre, de espírito aberto, acho que poderá ser útil. Quando queremos marcar um momento especial, convidar uma companhia a produzir um espetáculo para assinalar uma efeméride local e na Amadora, e lá estamos nós a voltar à Amadora, a sede, digamos assim, o ponto nevrálgico do 14º Fórum Permanente de Teatro, os Recreios da Amadora, celebrou no ano de 2014 100 anos. Num conjunto de atividades que foram desenvolvidas, de exposições, de uma série de coisas, houve realmente o desafio, não a uma companhia do Conselho, mas não uma companhia de amadores, uma companhia profissional, ao Teatro dos Aloés, que pudesse, a pretexto disso, produzir um espetáculo que assinalasse os recreios da Amadora e a importância que o equipamento teve para a cultura na altura de uma pequena localidade, hoje uma cidade da periferia de Lisboa. E quando isso acontece sem espartilhos, sem imposições, de espírito aberto, quando é pedido que se construa um produto cultural para marcar um momento, isso pode ser visto de uma forma positiva. Quando essas encomendas são encomendas com outros propósitos, para servir a determinadas causas, se calhar não é muito edificante da parte de quem as aceita pôr ao serviço de um ou outro objetivo, de um ou outro traço de trabalho, pôr o seu nome e a sua força de trabalho a esse nível, ou seja, desvirtuando aquilo que é a sua natureza e a sua forma de trabalhar. Agora, quando isso é visto como uma colaboração, acho que é edificante e é positivo essa sinergia entre o poder local ou mesmo o poder central e as estruturas de produção. Se for feito de espírito aberto, sem imposições, sem espartilhos, sem grelhas pré-definidas e sem tabus, acho que aí é edificante, sim. Não sei se os meus... Sim, eu partilho esta opinião do Luís. Partilho na atitude em que muitas vezes, e acontece frequentemente, ou seja, o Luís falou da Amadora e dos Recreios da Amadora, onde vai ser o fórum, mas há outros exemplos que poderíamos aqui falar. Recentemente, não, tanto é mesmo recente, tem 2 anos, comemorou-se o centenário das linhas, um aniversário redondo das linhas de Torres, que serviram para que Lisboa não fosse atacada pelas invasões francesas na altura. E houve várias câmaras da zona das linhas de Torres que solicitaram as estruturas locais que fizessem espetáculos tanto ou eventos teatrais ou eventos de caráter teatral com componente teatral para se mostrar essa época da história portuguesa. Há não muito tempo, e o último fórum foi a Mortágua, e isto está recente na minha memória, o Teatro Experimental de Mortágua fez quase, portanto, por encomenda da Câmara de Mortágua, uma representação, um espetáculo à volta da história do Juiz de Fora.
do juiz que foi morto por morte-água. Estes são trabalhos que, por vezes, o poder local e o poder não faz mal nenhum em desafiar as estruturas para o fazer, portanto, e subsidiam esses trabalhos, e isto faz com que a nossa cultura, portanto, se mantenha viva e possamos ir contando o que se passa a uns e a outros e manter viva estas memórias. Portanto, tal como o Luís disse, o problema põe-se quando, em alguns casos, e isto também sabemos que acontece, e essas são as más práticas, e nós estamos cá para falar das boas e para garantir que as boas práticas são feitas. As más práticas, por vezes, também nos diz que isso acontece, que alguns trabalhos são feitos por encomenda do Estado, e vou chamar Estado aqui a quem encomenda, por encomenda do Estado para serviços menos dignos daquilo que é o papel do Estado. Mas pronto, quando isso acontece, também estamos cá nós, estará aqui esta antena, estará aqui este programa para denunciar e dizer, porra, parem lá com isso, que isto não é para nós. Não escreveu Rosa Maria Cruz no Facebook, do Arestas de Vento, naturalmente. Nostálgico, muito nostálgico, ouvir a voz do nosso saudoso amigo Fernando Guerreiro. Para além de um corpo, há uma voz. É tudo poesia. A morte não existe. É toda poesia. Parabéns, amigos, pela vossa persistência e resistência, pelo vosso programa único e verdadeiro. Parabéns aos amigos que estão em estúdio. Ricardo Cardoso pergunta aos nossos queridos amigos o que lembram do nosso também querido amigo Fernando Guerreiro. Um beijinho para todos. Rosa Maria Cruz. Qual de vós vai começar? Eu conheci... Rosa, em primeiro lugar, bom dia. Obrigado por nos estares a ouvir aí nessas terras frias e úmidas aí de Braga. Eu conheci o Fernando Guerreiro, infelizmente para mim, já muito tarde. Conheci o Fernando Guerreiro, conheci e privei com ele pouquíssimo tempo, aqui ao lado, aqui na cidade de Setúbal, a propósito do fórum que cá realizámos. Foi a primeira vez que tive um contacto pessoal com esse nosso amigo e esse homem do teatro. Recordo do Fernando Guerreiro uma força bruta mesmo, uma força enorme para fazer teatro, uma vontade extraordinária. É-me até um pouco difícil falar dele, porque o nosso contacto foi curto no tempo, mas intenso, foi demasiado intenso, e há bocado ao ouvir a voz dele a dizer aquele poema de Manuel da Fonseca que tanto gosto, fiquei com vontade para já de voltar a dizer aquele poema por um lado, mas por outro lado de perceber que aquele último verso do poema para mim também mostrou aquilo que era o Fernando Guerreiro, que é meus amigos, deixemos-nos lá de coisas, vamos fazer qualquer coisa no ouvido louco, como era a banda do Zé Jacinto a tocar a marcha de Balmadanim, e esta foi a sensação com que eu fiquei do Fernando Guerreiro, que já com problemas de saúde, ainda no fórum de Setúbal, depois de tudo, e esta história tenho que contar, depois de tudo programado para que ele pudesse ficar enfermo, como já estava, ele disse, não, a fada azul sempre foi eu que fiz e vou fazer. E entrou a palca dentro vestido de fada azul, e lá saiu o Pinóquio com a fada azul na versão original, e não com, de certeza que estaria bem feito, mas e não com a substituição que estava prevista por ele já estar doente. E é esta a imagem que tenho daquele homem que como te chamei há bocado, uma força bruta, porque não parava imparável. Portanto, fez teatro até aquilo que cada um de nós quer, que é fez teatro até as tábuas não permitirem voltar ao palco. No meu caso, pronto, é assim, tal como o Teles, não tive o privilégio de privar durante muito tempo com o Fernando, foi por via da federação que o conheci, que privei um pouco com ele nos últimos tempos, também no Fórum de Setúbal, mas também nos momentos em que em que fui a Setúbal para participar e para me associar a atividades do Espelho Mágico, e realmente aquilo que vi nele foi realmente uma extraordinária força da natureza, cheio de coisas para dar e cheio de
de vontade de intervir até que as forças lhe faltassem, e o exemplo que o Teles deu acho que é paradigmático, quer dizer, se calhar no momento em que muitos prefeririam resguardar-se porque as forças lhe começavam a faltar e ele não fez questão de, num momento importante para o Espelho Mágico e para a cidade de Setúbal, que era a vinda do Fórum Permanente de Teatro, passa em modéstia, ele fez questão de dizer que estava presente e de cumprir o seu papel até ao fim, porque ele tinha aquela missão e aquela missão não a podia deixar cair, e quis estar até ao fim, como sempre teve isso. É importantíssimo e devia ser um exemplo a seguir por todas as pessoas, não só da cultura, mas principalmente da cultura. Última fase desta conversa pública com os nossos amigos do Faz de Conta. Escreveu Esther Cid no Facebook do Orestas de Vento. Bom dia, queridos amigos. Ricardo Cardoso, Céu Campos e convidados. Um grande abraço para todos vós e parabéns. Uma grande entrevista. Beijinhos, Esther Cid. Está dito. Nós agradecemos naturalmente a mais esta ouvinte do Orestas de Vento e entramos então na fase final desta colaboração entre o Orestas de Vento e a Federação Portuguesa de Teatro. Aqui, antes de passar a palavra para os últimos tópicos aqui com os nossos convidados, algumas notas muito rápidas. Em primeiro lugar, porque já no dia 7 de fevereiro vai arrancar um outro grande projeto, uma outra grande âncora da Federação Portuguesa de Teatro, o Concurso Nacional de Teatro, que num outro momento talvez tenhamos possibilidade de trazer aqui à antena do Orestas de Vento, mas que a partir da próxima terça-feira, dia 27 de janeiro, estará disponível no Facebook da Federação toda a programação desta edição de 2015 do Concurso Nacional de Teatro. E só dizer então que começam os espetáculos a 7 de fevereiro, sextas e sábados, termina a fase competitiva exatamente um mês depois, a 7 de março, dia 14 de março, a Póvoa de Lanhoso vai receber a cerimónia de encerramento do Concurso Nacional de Teatro, com a entrega de prémios, com a confraternização entre todos os amantes de teatro de Portugal inteiro e também da Vila de Póvoa de Lanhoso, e acreditamos que será um grandíssimo espetáculo e um grandíssimo momento de teatro. Outra nota muito importante, e esta mais a sul, aqui ao pé de nós, em Setúbal, depois do sucesso que foi a primeira edição do Festival Ibérico de Teatro, que teve lugar em outubro de 2014, em Mérida, centrado em Mérida, não só, mas com o ponto principal em Mérida, e porque é uma parceria entre a Confederação Escena Mater e a Federação Portuguesa de Teatro, cabe à Federação Portuguesa de Teatro em 2015 trazer para terras lusas este evento em parceria, e será aqui muito perto, porque o segundo Festival Ibérico de Teatro assentará a Arraiais no mês de outubro, nas terras do Sado, assentará Arraiais em Setúbal, para trazer um pouco do que de melhor se faz em termos de teatro de amadores dos dois lados da fronteira. Espanha e Portugal vão encontrar-se e vão fazer e vão mostrar teatro, bom teatro, e desde já, há muitos, ainda com alguns meses pela frente, mas podemos já deixar o convite para que estejam em Setúbal, estejam onde estiver, em outubro, logo que as datas estejam fechadas, se dirijam a Setúbal para ver então bom teatro de amadores feito pelas companhias que integram a Escena Mater e a FPTA. E vamos então agora fechar esta conversa com o José Teles e com o André Tenente, voltando ao tema que hoje foi o centro da nossa conversa, o Fórum Permanente de Teatro, a 14ª edição, que decorre na Amadora a partir da próxima sexta-feira, dia 30 de janeiro. Eu começava pelo Teles como grande ideólogo e grande coordenador deste projeto, e depois passava ao André para falar um pouco ou defender aqui os pontos da equipa local que está a organizar o Fórum. Teles.
fórum é já no próximo fim de semana, começa na sexta-feira, será recebido, isto vai ser assim tudo muito rápido. O fórum será recebido na Amadora, nos Recreios da Amadora, e será recebido pela Passagem de Nível. Já falámos que apresentará nessa noite o espetáculo Amora, que estreia hoje à noite, aliás, mas que depois será nessa noite e nos Recreios da Amadora. Claro que o convite é extensivo ao país inteiro, mas para assistir ao espetáculo a toda a população da Amadora, que está ali mesmo ao lado, para ir ver este espetáculo do Passagem de Nível. Depois, no sábado, logo de manhãzinha, logo ali às 8 da manhã, estamos prestes a começar a trabalhar, haverá abertura ao fórum, a homenagem ao dramaturgo Fernando Augusto, e a seguir começam os painéis de formação, 13 painéis de formação. Um dirigido aos dirigentes dos vários grupos de teatro que estarão presentes e que terá durante a parte da manhã algum trabalho à volta da promoção e da divulgação de espetáculos, e depois, da parte da tarde, um trabalho ainda grande sobre aquilo que virá a ser o Congresso Nacional das Coletividades, organizado pela Confederação Portuguesa das Coletividades de Cultura e Recreio, e em que a Federação Portuguesa de Teatro é parceira nesta organização também. Ainda neste painel haverá então a oportunidade, que já foi aqui realçada hoje, de sabermos como está o teatro na região autónoma dos Açores, trazido lá pela nossa amiga do Governo Regional, que virá cá, para percebermos como é que também a Federação Portuguesa de Teatro e a região autónoma dos Açores poderá criar aqui uma parceria interessante e de podermos representar o teatro açoriano de uma forma diferente lá e cá. A seguir a isso, vários dos outros painéis de formação, os painéis de formação de atores muito dirigidos ao corpo do ator, com o jogo dramático, em que o formador será o Marco Orage, um painel tripartido, 3 formadores para o mesmo painel, portanto os formandos rodarão em 3 horas em cada um dos momentos do painel, e rodarão com o Ivo Luz, com o Miguel Lemos e com a Sónia Sousa. Estes painéis são destinados à voz, às sensações e à máscara. A seguir, mais 2 painéis para atores, dirigido pelo Nuno Loureiro, portanto o painel será sobre o improviso a partir do texto do Fernando Augusto. Já dissemos que o texto, eu não queria dizer, mas já foi dito que o texto tem aquele título extraordinário que é Já te disse que conheço nunca te disse que conheço as almas boas pelo calor das mãos. Pronto, será a partir desse texto que o Nuno Loureiro trabalhará o improviso e será apresentado ao público. Depois outro painel também com apresentação ao público, isto no domingo à tarde, dirigido pelo Jorge Fraga, e será tanto a interpretação mesmo do texto propriamente dito. Os outros painéis são os painéis técnicos, portanto, para a iluminação de cena, a estética de iluminação de cena e depois a montagem da iluminação, o outro para a cenografia, a estética da cenografia e a construção do cenário. Um outro painel que também já falámos, cujo formador é o encenador do espetáculo de sexta-feira, o Porfírio, para a encenação e a dramaturgia. Haverá ainda um painel que já é habitual desde o primeiro fórum, e daqui um grande abraço para o norte, outra vez do país, para a Aurora Gaia. A Aurora Gaia é uma mulher incansável, há não sei quantos anos a trabalhar connosco, a fazer formação na caracterização de cena, e um painel que acontece de vez em quando, é a segunda vez, não é recorrente em todos os fóruns, que é um painel de fotografia de cena, dirigido por um homem dali do Sardual, nosso Paulo, que vem ensinar-nos a tirar fotografias. Portanto, e este será a parte formativa do fórum durante 12 horas. Sábado à noite, outra vez espetáculo nos Recreios da Amadora, e desta vez é o Caixa Negra, e o espetáculo será o Cisne Grama, um espetáculo a partir de textos de Chekhov, e com músicas de Tchaikovsky, do Lago dos Cisnes, claro. No domingo, da parte da manhã, mais formação, almoço, e a seguir ao almoço, o encerramento do fórum, a apresentação do trabalho dos painéis, e claro, sairemos da Amadora a saber onde é que vai ser o próximo fórum, que será em setembro. Onde? Não sei, desculpem-me que vos diga, mas estes meus companheiros aqui da direção da Federação pregam-me sempre esta partida, que é: nunca me dizem onde é que vai ser o próximo fórum. Eu ando sempre à procura, a tentar descobrir, penso sempre que é aqui ou ali, mas nunca consigo descobrir, normalmente não acerto.
Pronto, estamos nesta fase, o fórum será assim. As inscrições estão mesmo a encerrar, ainda dá para se inscreverem. E será de certeza um grande fórum de convívio, de festa e tudo isso. André, ainda tens tempo? Ainda tenho um bocadinho de tempo para, em nome da organização local, apelar mais uma vez a que venham, a que não faltem, que este será um fórum cheio de surpresas, aqui e ali, depois, claro, das aulinhas, da formação. Estaremos lá todos prontos para vos receber na Amadora e contamos com o incansável apoio e incondicional da Câmara Municipal da Amadora, na pessoa da Senhora Presidente, quero agradecer esse apoio, e na pessoa do Presidente da Junta de Freguesia de Encosta de Sol, agradecer esse apoio que vai permitir estas tais surpresas que temos guardadas para vocês. Não faltem! Eu não tinha falado nestes apoios, mas dizer que se não fossem de facto as autarquias e esta vontade dos grupos associados da Federação, o fórum não seria mesmo possível e eu não estaria aqui tão realizado a falar dele. Só obrigado a todos que têm apoiado e neste caso a quem vai aos próximos autarcas que estão a apoiar. Queridos amigos, foi um prazer cultivar esta conversa pública nesta emissão de hoje do Orestes de Vento aqui na Popular FM. Para vós, as maiores felicidades e muito obrigado. Viva o teatro, viva a cultura! Arestas de Vento. A polémica, as artes, a entrevista. Tudo pelo pensar de Ricardo Cardoso e da sua equipa.